Eu quero dar uma palavra inicial para explicar aquilo que nossa igreja está passando por nesses 2 dias, sábado e domingo, especialmente sábado, ontem à noite e hoje pela manhã e agora à noite também. Estamos fechando um momento especial para a vida da igreja, algo que tem acontecido nos últimos anos, e um programa que nós chamamos Missões e Eu. É quando a igreja, nesse momento, exclusivamente se volta para a sua missão, para refletir sobre a sua missão. Não que ela o faça isso somente neste final de semana, mas além daquilo que sempre é observado, cumprido, e tantas oportunidades, principalmente quando nós discorremos pela palavra do Senhor e vemos isto sendo ensinado, mas nós temos esse tempo em que planejamos, como igreja, parar para pensar sobre a nossa missão. Então é um tempo especial, é um tempo diferente. As pessoas são distribuídas de maneira diferente, também em grupos, e elas têm atividades. E nós ouvimos ontem o grupo dos homens e o grupo dos jovens. Hoje pela manhã ouvimos o grupo de adolescentes e o grupo de mulheres. Então, dividimos desta maneira este ano. Foi uma divisão diferente dos anos anteriores. E nós vimos a participação, o envolvimento destas pessoas na evangelização e na compreensão daquilo que pode ser feito por nós como igreja. Isso é muito bom. Foi bom ver o envolvimento de algumas pessoas e ver algumas pessoas sendo tocadas pelo trabalho do Senhor, pela presença do Senhor. Então é um momento diferente. E eu preciso dizer isso, por quê? Porque nós estamos fechando este momento. E a minha participação também vai ao encontro disso. Então nós não teremos a sequência hoje, no nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero falar um pouquinho diferente, num formato diferente, para levar-nos a este fechamento. Então vamos nos voltar para esse tema, para essa temática. E eu quero dizer também o seguinte: a minha palavra, ela se apropriará de um discurso direto para a igreja. Então eu quero falar num tom bem particular, voltado para a igreja. Mas você que não faz parte desta igreja, ou que ainda não faz parte desta igreja, você que nos visita, saiba que aquilo que vamos aqui colocar, apesar de ter esse endereço direto para a igreja, certamente é algo que pode ser aplicado à sua vida. E talvez, quem conhece a vida de cada um, o coração de cada um é o Senhor, e talvez, quem sabe, tenha maior aplicação para você do que até para os membros desta igreja. Porque aquilo que nós vamos falar diz respeito à missão da igreja, não só desta igreja. É a missão dada à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não é um assunto exclusivo da Igreja Batista de Cachoeirinha. Mas como igreja, como comunidade, nós sentimos a necessidade, somos chamados à responsabilidade de vez em quando pararmos para esta reflexão sobre a nossa missão. Mas é uma tarefa de todos aqueles que são do Senhor, que são igreja do Senhor. Então tem uma aplicação para você, certamente, e talvez, como eu disse, até mais para você no momento em que você vive. Mas eu vou usar desse direcionamento, vou falar de uma maneira bem direta para a nossa igreja, tá bom? Tem um versículo em Atos que diz o seguinte, só ouça: e a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive,
muitos sacerdotes obedeciam à fé. Eu gosto da forma como Lucas escreveu o livro de Atos. Gosto da maneira como ele identifica os salvos na maior parte das vezes. A impressão que eu tenho é que ele prestou atenção àquilo que foi falado. E talvez até prestou atenção ao que era compartilhado entre as pessoas no início da igreja. Vindo das próprias palavras de Jesus Cristo. E então ele relata, e na maior parte das vezes em que ele fala acerca do povo de Deus, ou daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, através da salvação, pela graça do Senhor, ele identifica desta forma, discípulos. É interessante isso. Talvez se isso fosse escrito em outro tempo, talvez nos tempos da igreja já moderna, talvez este não fosse o nome escolhido por Lucas. Especialmente se dependesse daquilo que ele ouvisse por parte da igreja. Se dependesse da sua convivência com a igreja espalhada, provavelmente a sua escolha não seria essa. Talvez ele diria os salvos. Talvez os crentes. Ou outro nome, dependendo da época. Mas Lucas decidiu identificar as pessoas desta forma. Eu fico a pensar que isto tem sintonia, ou teve sintonia, com as palavras de Jesus Cristo para a sua igreja, a começar para os seus próprios discípulos, identificados como discípulos. Então, as palavras de Cristo para os discípulos, que eles deveriam assumir a responsabilidade, a missão de produzir discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Então a gente percebe que esta foi a compreensão da igreja, em especial da liderança da igreja, pelo menos no seu início. As pessoas tinham esse entendimento. O alvo seria levar pessoas a serem discípulas de Jesus Cristo. Sim, isso incluiria a salvação. Então elas poderiam ser identificadas como pessoas serem salvas. Mas isto não seria completo. Pelo menos no projeto revelado por Deus através da sua palavra aos seus discípulos. Era algo mais do que simplesmente salvar. Era algo que envolvia transformação, mudança. Não mudança para garantir o céu, mas mudança para garantir às pessoas que conviviam com aquelas que foram alcançadas, de que aquela pessoa verdadeiramente estava diferente. Ela não era mais a mesma pessoa, e alguma coisa aconteceu com ela, e alguma coisa a conduzia a partir do momento em que começou a sua mudança. Essa era a ideia. E é esta a ideia do que vemos nas páginas do Novo Testamento, em especial nas páginas do livro de Atos. Quando Lucas narra a história ou o início da história da igreja. Então nós vemos textos como este. Eu li para você e vou reler Atos 6, 7, que diz: e a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos sacerdotes, pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus daquele tempo, que também era a palavra de Deus para os discípulos, também para a igreja, que era o Antigo Testamento,
mas que vinham de uma linha diferente de religiosidade e que tinham dificuldade de assumir a pessoa de Jesus Cristo como cumprimento do Antigo Testamento, como Messias, como Salvador. Então ele diz que, inclusive, em meio a esta quantidade grande de discípulos, muitos sacerdotes, fé, havia mudança. E as pessoas percebiam isso na vida deles. Pois bem, eu quero falar sobre a necessidade da multiplicação de discípulos. E como eu disse, eu quero, de um modo diferente, me voltar para a igreja. Tá certo? Então, vamos lá. Há quase 5 anos, chegamos em uma igreja desfigurada pela dor e pelo abandono de muitos membros. Assim como pelo afastamento de pessoas que congregavam, não eram membros, mas congregavam na igreja. Prevalecendo talvez em suas observações o gosto amargo da dissolução na comunidade do Senhor. E isto porque, de alguma forma, aquela comunidade estava doente. E isso era observado quando se afastava da simplicidade do Senhor. Outras coisas começavam a orientar as pessoas e a ganhar a atenção da comunidade, mas não a simplicidade no Senhor. A partir de então, a palavra sendo pregada, ensinada e cantada, serviu como base para uma orientação do que seria o novo tempo. A ênfase na suficiência da palavra por meio da ação do Espírito Santo, tratando dos doentes, curando feridas, refazendo o ânimo e chamando todas as pessoas a simplesmente voltar-se para o Senhor, assumindo a vida como veículo de adoração e instrumento de edificação. Começar a enxergar a vida, não compartimentos da vida, não momentos específicos na vida, não rituais, mas a começar a enxergar a vida como um todo, como adoração ao Senhor. E isto, evidentemente, incluiria não só aquilo que se faria na igreja ou através da igreja, mas todo o tempo, todo o demais tempo. Seja em casa, no trabalho, na rua, na universidade, na escola, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Esta nova realidade, que na verdade não tem nada de nova, se considerarmos a palavra do Senhor, começou a mexer com as pessoas, animando os que sempre se mantiveram firmes, aqueles que mesmo em meio à doença estavam firmes e ficaram ali resistindo às tentações, fortalecendo os trôpegos, trazendo de volta os afastados, salvando novas pessoas e transformando essas pessoas em novos irmãos, em irmãos no Senhor. Trazendo, inclusive, alguns congregados pelo prazer e impacto
da palavra pregada por ela mesma. Crua, simples, direta e suficiente para transformar e aperfeiçoar. E novos irmãos também atraídos, dentre outras razões, por observar o início da ação de Deus moldando sua comunidade, curando sua comunidade, curando sua igreja. A igreja, então, como em qualquer lugar no mundo e qualquer tempo na história, quando estas coisas começam a acontecer tão antigas e tão simples, a igreja então começa a crescer. E com ela, tudo se avoluma. Inclusive a necessidade de continuar o aperfeiçoamento do povo. A solução divina que nós temos é o poder de Deus, por meio da presença ativa do Espírito Santo através das Escrituras. Esta é a participação do Senhor. O entendimento dele, acerca dele, o entendimento de seu plano, o entendimento de tudo que revelou e tudo que espera que seja compreendido por meio da presença ativa do Espírito Santo nas pessoas. O complemento ou a solução, o complemento humano, formar, treinar pessoas para que formem e treinem outros, solidificando o crescimento. Isso, meus irmãos, é fazer discípulos. Podemos falar de várias formas isso, mas isso nada mais é do que fazer discípulos. Você consegue se lembrar da declaração de propósito de nossa igreja? Ah, vai o pastor de novo e todo mundo que é membro agora ficar preocupado. Vamos ver. Neuraci, coitado do Neuraci, é sempre ele. Qual é a declaração de propósito de nossa igreja, Neuraci? Vamos ver se você... A Igreja Batista de Cachoeirinha existe para adorar a Deus, servindo por meio da evangelização do discipulado do louvor. Muito bem. Excelente. Olha aí que beleza. Será que você falaria como ele? Talvez não nessa entonação, né? Nem parece que ele está lutando aí com a saúde. Subiu com a vontade e falou bonito. Esta é a nossa declaração de propósito. A Igreja Batista de Cachoeirinha existe para adorar ao Senhor. Pronto. Se você quiser resumir ainda a declaração de propósito, aqui está o resumo. A igreja existe para adorar ao Senhor. Mas vamos um pouquinho além e de maneira generosa queremos dizer como fazê-lo à luz das Escrituras. Então, continuamos servindo. Como que nós adoramos ao Senhor? Servindo por meio da evangelização, do discipulado e do louvor. Meu irmão, igreja, nós temos muito que desenvolver no evangelizar. Em todas as áreas, mas muito, deixa eu começar pelo primeiro, no evangelizar. Temos mesmo. Mas Deus tem abençoado e tem despertado pessoas e tem nos dado novas ideias. Nós vimos algumas, mais uma vez, neste final de semana. Algumas pessoas tendo a alegria e sentindo, inclusive, emoção, grande emoção, profunda emoção, de conduzir outras pessoas a Jesus Cristo. Você já teve essa emoção? Essa experiência? Esta alegria? E a certeza de que isso fará parte do seu galardão junto ao Senhor?
Nós temos muito que desenvolver e devemos continuar a pensar acerca disso. E fizemos, de certa maneira, neste final de semana, pensamos bem mais acerca do evangelizar. E por isso eu quero fechar esse nosso tempo, completando com a ideia ou entendimento acerca do discipular. Então, como eu disse, nós temos muito a desenvolver, mas Deus não coloca, ouça bem, igreja, Deus não coloca bebês novos em uma incubadora que não coopere com o fortalecimento da criança. Sabe quando a criança precisa de ser colocada numa incubadora? E ser cuidada o suficiente, fortalecida o suficiente para ser entregue naturalmente à sua mãe, à sua família, e então sair do hospital e dar sequência ao seu crescimento no meio da sociedade. Muitas das vezes alguns gostam de enxergar a igreja, e pode ser enxergado também dessa forma, como uma incubadora, onde o Senhor conduz e coloca aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, pelo Evangelho, bebês espirituais, aonde essas pessoas devem ser fortalecidas, aonde elas devem ser conduzidas, cuidadas, para então viver a sua vida, ou a vida que o Senhor estabeleceu para elas como igreja, no contato com a sociedade, no contato com as demais pessoas, a começar com os seus familiares, estendendo a sua parentela, e então as demais pessoas. É exatamente na igreja. É a igreja que deve ter esse cuidado de desenvolver, de aperfeiçoar as pessoas, de cuidar destas crianças no sentido espiritual, de ampará-las, de ensiná-las as Escrituras, de andar com elas, até que elas comecem a ter a condição de não somente andar sozinhas, porque sozinhas elas nunca estarão se forem igreja do Senhor, porque elas farão parte de um corpo, mas até o ponto delas poderem, assim como aqueles que cuidaram dela, ela poder cuidar de outras pessoas também. Ser usado para cuidar de alguns novos bebês espirituais. Se não conseguimos desenvolver o que já temos, como desenvolveremos aquilo que está por vir? Às vezes pensamos em crescimento, e é natural pensarmos em crescimento, mas crescimento exige algumas coisas. Qualquer pessoa, para crescer, se quer crescer, precisa se alimentar, precisa cuidar de sua saúde, precisa se exercitar. E se pensar de maneira mental ou espiritual, precisa de formação em todos os níveis. Não adianta sentar ou deitar e achar que o crescimento vem sobre a pessoa, e com este crescimento, tudo aquilo que ela tem de experimentar e fazer. Há necessidade de multiplicar os discípulos. E quando digo discípulos, estou pensando no desenvolvimento de todo o processo, não somente na conversão, mas na formação a partir da conversão, como gosto de afirmar, o discipulado de uma maneira mais direta, ele começa a partir da conversão. É claro que tem todo um preparo para conduzir pessoas, inclusive, à conversão, mas pensando naquelas que são alcançadas, esse discipulado começa a partir do momento em que aquela pessoa é conduzida a Jesus Cristo. É aí que ela vai aprender do Senhor, vai amadurecer no Senhor, na palavra do Senhor.
Então há necessidade de multiplicar isso. Nós vivemos em uma época, e vivemos em um país, estou me dirigindo ao nosso país, que se evidencia uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja em que seus membros têm conhecimento superficial do Evangelho e, consequentemente, vida superficial, até porque não pode ser diferente. Conhecimento superficial conduz ou produz vida superficial, produz espiritualidade superficial, produz moral superficial e assim por diante. Relacionamentos superficiais. Normalmente, com algumas exceções, às vezes até com boas exceções, mas normalmente, aqueles que chegam até nós, ou que têm chegado até nós já como irmãos, vindo de outras igrejas, precisam de profunda formação e prática do Evangelho. Se não multiplicarmos discípulos, igreja, não desenvolveremos. E assim, logo, sabe o que vai acontecer? É o que acontece na história. Retrocederemos. Nós não vamos ficar parados, ali estagnados. Vamos retroceder. Pois as pessoas, quando não envolvidas na obra, começam a se avolumar e a se bater na comunidade, e os problemas vão surgindo e deteriorando a imagem da igreja. Quando não, começam a morder umas às outras, a devorar umas às outras. Imagine essa cena. Eu vou tentar descrever um quadro para você, ok? Então preste bem atenção. Imagine essa cena. 4 casais se reúnem para um estudo bíblico numa noite qualquer da semana. Durante os últimos 4 meses, esses casais vêm se reunindo com frequência, tendo 2 deles já entregado a vida a Cristo. Um dos homens da igreja dirige os estudos e acabaram de se encontrar para um bate-papo informal sobre a vida cristã. Na hora de começar o estudo bíblico, o telefone toca. Aí, do outro lado da linha, pergunta: o João está aí? Não é nenhum dos nossos, tá? Depois eu pensei, eu poderia trocar do nome João, né? Que é tão comum. Poderia ser Joevan. Cadê o Joevan? Ali. O João está aí. João é um dos que se converteram há 4 meses. 4 meses. Está sim, mas neste momento está ocupado, está estudando a Bíblia. É a resposta. Do outro lado da linha, uma voz desesperada suplica: por favor, preciso falar com ele agora. Só um momento. João pega o telefone e ouve. E então diz: está bem, estarei aí no instante. Ele desliga o telefone, volta para a sala e explica ao grupo o que está acontecendo. Um colega de trabalho precisa de ajuda urgente. Ele e a esposa tiveram uma discussão acirrada e a mulher quer expulsá-lo de casa. A coisa já não andava bem nos últimos dias e então João sente que é hora de agir. E entende que se a pessoa ligou, é a oportunidade que Deus está dando. O líder do grupo concorda que é hora de fazer alguma coisa. E enquanto João sai em socorro do amigo, o grupo começa a orar. Assim, João, convertido há pouco tempo, toma sua Bíblia e sai na tentativa de salvar um casamento.
o estudo bíblico se transforma numa reunião de oração. Isso realmente aconteceu. João foi poderosamente usado por Deus e conduziu aquele casal a Jesus Cristo. Agora aqueles dois desejam participar do grupo de estudo bíblico. O líder percebeu que teria de dedicar um tempo extra, ajudando João com alguns questionamentos, já que ele e sua esposa estavam conduzindo novas pessoas a Cristo. João, que era ávido no aprendizado da palavra de Deus, queria saber mais e sentia que precisava de ajuda, vontade de fazê-lo. O líder vibrava de alegria ao perceber que o Senhor estava usando aquele tempo para aprofundar o relacionamento entre ele e João em Cristo. Esse acontecimento caiu como uma luva no grupo de estudo bíblico de João. Ficou evidente então que cada um deles teria a oportunidade de compartilhar as boas novas que estavam aprendendo com outras pessoas. E o estudo bíblico despertou o maior interesse em todos eles. Já participou de alguma situação assim? Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Eu quero considerar rapidamente, passar por esse texto. Como eu disse, a minha palavra hoje é diferente no formato para a igreja. 2 Pedro, capítulo 1. Quero ver com vocês do versículo 3 ao versículo 10. Eu vou ler os versículos conforme vamos entendendo o texto. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Veja, tudo começa com o que recebemos. Lembre-se sempre disso. Tudo começa com a graça. Pela graça de Deus. É a graça de Deus. É Deus manifestando amor. É Deus manifestando bondade, misericórdia, compaixão. Sempre é o Senhor. Nunca somos nós primeiro e depois o Senhor. Sempre é o Senhor primeiro e então a nossa reação ao Senhor. E é isso que Pedro mostra nos versículos 3 e 4. Olha o que ele diz. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas. Então, Pedro começa falando da graça, nos versículos que nós não lemos, versículos 1 e 2, falando da graça de Deus em Jesus Cristo. Ele diz que é pelo poder de Deus que Ele nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Veja bem, a ideia é, entenda isso aqui, do Senhor vem tudo o que é necessário, e quando fala tudo, é tudo. Tudo o que é necessário para viver, e para viver a vida em piedade. Ele está adjetivando a vida. Ele não está falando simplesmente viver a vida de cada um, a vida que temos. Ele não está particularizando esta vida. Pelo contrário, ele está chamando a atenção para uma nova vida, para um novo estilo de vida, à semelhança do que temos estudado lá em Paulo aos Efésios. Um novo estilo de vida. É isso que ele está dizendo. Ele está agora dizendo, agora nós recebemos do Senhor tudo que é necessário para viver esta vida
que está no Senhor, centrada nele. Essa nova forma, esse novo conteúdo, agora que temos o privilégio, o prazer de experimentar, de ter, de estar incluído, nós recebemos de Deus tudo o que é necessário. Isso quer dizer que não nos falta. Meu irmão, minha irmã, não nos falta, nós não temos e não teremos a desculpa de dizer que não tivemos aquilo que era necessário. Não adianta. Até quando a palavra de Deus fala de questões específicas, como por exemplo, tentação ou provação, ela traz a mesma mensagem. A mesma. Lembra de 1 Coríntios 10, 13? Nós não recebemos tentação a não ser aquilo que é permitido por Deus, no sentido de que não recebemos tentação além do que possamos suportar. Pelo contrário, juntamente com elas, Deus nos dá a saída. Deus nos dá tudo o que é necessário. É o que Pedro está dizendo. Então, tudo começa com o que recebemos. Aquilo que o Senhor espera da gente, Ele nos capacita para fazer. Aí eu entendo, por exemplo, considerando uma palavra como esta, eu entendo a palavra de Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque de Deus é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. Palavras assim, nós podemos compreender melhor quando consideramos textos e afirmações como esta de Pedro. Então, tudo começa com o que recebemos, o que nos garante uma nova realidade. Olha o versículo 4, novamente. Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Que coisa! Quando ele vai identificar esse novo viver, ele o faz através do atrelamento a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, coparticipantes da natureza divina, e também o faz através do distanciamento daquilo que faz parte das paixões deste mundo. Não há como ficar parado. E não há como ter acesso ou ter a ligação com os dois lados. Um lado é avesso ao outro. Então tudo começa com o que recebemos, o que nos garante uma nova realidade. E aí o que acontece então? Isso começa pela salvação. E aí o que Pedro vai nos mostrar, versículos 5 a 7, é que vem a nossa consciente participação. Nossa consciente participação. Veja, tudo começa com o que Deus nos dá. Não temos parte nisso. Vem dele, é graça. Mas a partir do momento em que esta realidade se deu, e estamos então capacitados por ele para viver, agora é como se ele olhasse para a gente e dissesse: entendeu? Percebeu? Enxergou? Vamos, levanta, vamos embora agora. Agora você tem que se exercitar. É como se ele tivesse ensinado, dado visão, mostrado alguma coisa que nós não víamos. E agora ele dissesse para nós: agora é a sua vez de fazer. Vamos fazer. Vamos nos exercitar. E olha o que ele diz, versículos 5 a 7. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço,
acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Percebe? Como parte da adoração, da compreensão daquilo que Deus faz ou fez para conosco, como parte desta compreensão, vem não somente a gratidão no sentido de manifestar agradecimento a Ele, mas vem a nossa consciência disso sendo revelada por meio daquilo que passamos a fazer e do nosso esforço, ou melhor, da nossa disciplina naquilo que recebemos do Senhor. Por isso ele usa termos como este, aplicando todo o vosso esforço. E trazendo palavras como perseverança. Nós temos que nos manter naquilo que entendemos e que abraçamos. Aí também, palavras assim, podemos compreender outras tantas palavras nas Escrituras, algumas que temos aqui sempre considerado. Como aquela palavra também de Paulo aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Paulo fala isso depois de expressar lá aos Filipenses, olhando para o seu passado e dizendo que ele abdicou de seu passado, ele abdicou de seu currículo, ele abdicou de tudo aquilo que ele possuía, e não era pouca coisa na sociedade em que ele vivia. Não era. Não era um qualquer que não tinha nada e que tinha então que viu uma oportunidade e abraçou a oportunidade. Pelo contrário, era alguém que perseguia aquilo que passou a abraçar. E tinha autoridade para perseguir aquilo que passou a abraçar. E teve que largar absolutamente tudo. Então tudo começa com o que recebemos que vem do Senhor, o que nos garante uma nova realidade. E então vem a nossa consciente participação, e daí o resultado. Olha o resultado no verso 8. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra ocioso nos leva ao entendimento de ser inativo. Então ele está afirmando que vai ter resultado. Se estas coisas que recebemos forem entendidas, compreendidas, tomadas para nós conscientemente como presente de Deus, e assumirmos a nova vida com o Senhor como nossa, algo recebido, mas assumido como nosso, e então nos disciplinarmos naquilo que recebemos, perseverarmos, teremos resultado. O resultado se dará. Nós seremos úteis, como estudamos hoje de manhã. Nós, como diz o texto, teremos frutos para mostrar. As pessoas verão isso em nós. E tudo isso no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ele diz que esse resultado se dará se essas virtudes existirem em nós e se elas continuarem crescendo. Se elas continuarem sendo exercitadas. Então veja, você recebeu a salvação do Senhor, e a salvação, uma vez recebida à luz da palavra, ela é eterna, ela é infinita. Então ela é um presente. Você a tem. Mas juntamente, ou como parte
desta salvação, você recebeu capacitação para viver, servir e viver, se relacionar, ter a sua vida mudada. Mas se você se sentar e esperar o tempo passar, esse resultado positivo não virá. Você não perderá a sua salvação se ela de fato existe. Mas o resultado em sua vida não virá. Isso não será observado em você. Pelo contrário, talvez algumas pessoas, talvez até você, chegará a um ponto, em alguns momentos, a ter dúvida acerca de sua salvação. E é isso que ele nos diz no verso 9. Olha o que ele diz: pois aquele em quem essas virtudes não habitam age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quer dizer, aquele que não louva ao Senhor através do exercício de seu novo estilo de vida no Evangelho, vem sobre ele a miopia e a constância no pecado. Não consegue enxergar, não consegue ter a visão do Senhor, não consegue entender a sua igreja, não consegue entender o povo de Deus, não consegue entender e vislumbrar o plano de Deus e a ação de Deus na sua própria vida, na vida das pessoas, e não consegue enxergar e nem ter esperança olhando para frente. Fica como míope. E o que ajuda a isto acontecer é que, além de não desenvolver aquilo que recebeu do Senhor, mantém relação, intimidade com o pecado em sua vida. E Pedro então termina mostrando que Deus nos chama à coerência. A coerência promove a firmeza em nossa vida. Olha aí, versículo 10, para terminar. Portanto, irmãos, ele está terminando o texto, né? Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Olha o resultado aí. O resultado é a firmeza do Senhor, no Senhor. Pedro, guiado pelo Espírito do Senhor, afirma que temos todo o necessário para desenvolver a vida abundante em nós e sermos cooperadores para o desenvolvimento aos outros. O problema, que ele diz, é nossa pouca visão e indisposição, o que leva a perder as oportunidades, daí as consequências. Ou família com relacionamentos sadios, firmes e cheios de vida e desenvolvimento, ou família sofrível, com frágeis relacionamentos e muitas decepções e amarguras para se carregar. É consequência. Nada que não pode ser mudado a partir de um momento. Mas a mudança passa por esse processo que o Senhor estabeleceu para os seus. Como pastor desta igreja, não almejo fortalecê-la simplesmente, mas sim fortalecê-la para que seja usada para fortalecer inclusive a outras igrejas, servindo de ajuda, de apoio para comunidades em seu desenvolvimento e missão. Mas para isso nós necessitamos de algumas coisas. Eu quero concluir essa palavra, como eu disse, diretamente para os membros, chamando a atenção para esses pontos. É necessário algumas coisas. E eu estou falando como igreja. Como igreja inclui todos nós. Em primeiro lugar,
pessoas dispostas a ser trabalhadas para trabalhar. Esta é a essência da missão dada aos discípulos. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Fazei produzir pessoas como vocês. Por isso que nós vemos no Novo Testamento, especialmente a figura, a pessoa de Paulo, algumas vezes dizendo para os seus leitores, para eles serem imitadores dele. Porque ele era imitador de Jesus Cristo. Então, se as pessoas imitassem a ele, seriam também imitadoras de Jesus Cristo. Essa é a ideia que nós encontramos no Novo Testamento. Essa é a essência da missão dada para a igreja. Pessoas dispostas a ser trabalhadas para trabalhar. Você quer? Biblicamente, nós temos aprendido isso na carta aos Efésios. Biblicamente, você não tem escolha. Eu estou fazendo a pergunta, mas eu estou lhe dizendo e relembrando que biblicamente você não tem escolha. Logo, se quiser, por meio da sua consciência, será transformado, tendo sua vida transformada. Agora, se não quiser, mesmo tendo a consciência do que deve acontecer, mas não o desejar, sofrerá os danos e terá que responder ao Senhor, e talvez nem continuará em nosso meio. Talvez nem continuará aqui. E talvez nem em igreja nenhuma. Essa é a primeira coisa que é necessária. Pessoas dispostas a ser trabalhadas para trabalhar para o Senhor. A segunda coisa é que a comunidade, a família, abrace a visão de igreja. Entenda o Evangelho, entenda as Escrituras e abrace a visão para a igreja. O projeto não pode ser o projeto de uma pessoa, mas de todos. É claro que faz-se necessário líderes que tenham a visão e deem o direcionamento. Isso é bíblico. Mas a partir desses, passa a ser algo de todos. Pois redundará em ação e benefícios diretos a todos. Daí a necessidade de envolvimento de todos. Então não pode ser o projeto e a visão e o projeto do pastor, ou dos pastores, ou dos líderes, mas da igreja. E quando a igreja abraça o projeto, nada pode detê-la, a não ser o próprio Senhor. Nós já estudamos isso aqui, até usando o exemplo negativo. Aliás, o exemplo de pessoas em pecado que vivem essa realidade, que viveram esta realidade e foram bem-sucedidas. Quando nós estudamos aqui, citamos lá em Gênesis a construção ou a tentativa da construção da cidade da Torre de Babel. Lá o texto diz que aquelas pessoas assumiram uma posição rebelde ao Senhor. Rebelde. Mas elas se uniram em torno de um projeto. E aí Deus olha para aquelas pessoas e diz: nada poderá detê-las. Que coisa incrível! Nada poderá deter estas pessoas. Elas estavam em pecado, fazendo algo contrário ao Senhor. Mas pelo fato delas assumirem um projeto, a unidade veio como consequência. Então Deus disse: nada poderá detê-las. Porque elas assumiram algo em comum. E aí Deus teve que intervir. Então, quando a igreja do Senhor abraça um projeto, nada poderá detê-la, a não ser o próprio Senhor. Por alguma razão que ele tenha.
e que ela desconheça. Essa é uma segunda coisa. Então veja, pessoas dispostas a ser trabalhadas para trabalhar e a comunidade abraçando a visão da igreja. E por último, dentro disso, como parte disso que eu quero destacar, rejuvenescimento de antigas ações e o assumir novos projetos. Aquilo que já é uma realidade, que funciona e que possui bons resultados, deve continuar. Se pode ser melhorado, melhoremos, mas continuemos. Mas também queremos novas ações. Queremos novas formas de vivermos a nossa missão e de alcançarmos o nosso propósito como igreja, de adorar ao Senhor servindo através da evangelização, do discipulado e do louvor. Então, deixa eu lhe dar um exemplo disso. Só um exemplo. E não quero falar muito acerca disso, tudo a seu tempo. Mas nós temos um planejamento que está no seu primeiro passo. Temos um planejamento para uma nova forma de nossa igreja estar ativa no meio de semana, cumprindo com o seu propósito de evangelizar, discipular e louvar ao Senhor. Nós estamos, não é nada totalmente novo, mas é algo aplicado à nossa realidade. Nós estamos mapeando as famílias de nossa igreja, literalmente mapeando, sabe? Pega o mapa de Manaus. Você tem um mapa de Manaus em casa? Quantos aqui são manauara? Levanta a mão. Rapaz, não é a maioria não, né? Olha só. Tá bom. Quantos são do Amazonas? Pronto, levanta de novo a mão, para eu ver. Aumentou um pouquinho. É que eu falei manauara, manauara é Manaus, né? Ok. Tá bom. Nós temos um mapa de Manaus. E estamos identificando as famílias de nossa igreja, as casas representadas de nossa igreja nesse mapa. Então, se você é a única pessoa da sua família na igreja, então a sua casa estará representada nesse mapa. Se tem a sua família completa, a sua casa, da mesma forma, estará representada neste mapa. E conforme o mapa, montaremos alguns grupos por regiões e estabeleceremos lideranças em cada grupo e formaremos e acompanharemos esses líderes e cada grupo terá seu encontro semanal para orar, estudar e evangelizar. Você vai a cada passo, a cada tempo, ter as devidas informações e se inteirar acerca disso, mas você terá a oportunidade de viver aquilo que o Senhor espera que vivamos como igreja, terá a oportunidade de cumprir com a missão de igreja. Deus não revelou outro plano nas Escrituras, meu irmão e minha irmã. O plano é este: converter homens e mulheres, transformando-os em discípulos de Jesus Cristo. Esta é a nossa missão. Esta é a sua missão. Como igreja, temos uma missão: ser usados pelo Senhor com aquilo que recebemos, para levar pessoas a Jesus Cristo. Mas não somente isto. Não somente levar pessoas a manifestar entendimento e assumir relacionamento com Cristo, mas a partir daí, formar estas pessoas, moldando ou ajudando-os no moldar delas, por meio da ação do Espírito Santo, à semelhança de Jesus Cristo. E para você ser, para nós, para eu, para você, para nós sermos usados para formar discípulos, nós precisamos ser discípulos.
Não tem como outra pessoa fazer discípulo, a não ser alguém que seja discípulo do Senhor. Você está preparado para isso? Você já está nesse processo de ser formado e moldado à semelhança de Jesus Cristo? O quanto que você se parece com Cristo em comparação com os anos que você tem de convertido? Quanto você se parece com Cristo hoje? Então, esse processo inclui a sua formação, a minha formação. E, em meio a isto, a nossa instrumentalidade para levar outras pessoas também a aparecerem com Jesus Cristo. Você está pronto para isso? Você quer isso? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mas distante nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo o ajudou. Pois tratou os seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente tão igual a nós, de estar só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhes dar o pão. Alguém tem que mostrar-lhe a luz. Alguém que ama igual. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mas distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo o ajudou. Pois tratou os seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente é tão igual a nós, e está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhes dar o pão. Alguém tem que mostrar-lhe a luz.
alguém que ame igual Jesus.